Pessoal, meu nome é Tiffany e estou muito feliz por estarmos participando do projeto Modernizando Memórias. Hoje a entrevistada vai ser a Elza Eringe. Como a senhora está? Boa tarde, Tiffany. Estou bem. Meu nome é Elza Eringe, resido em Pinheiros há 55 anos. Sabemos que a senhora tem vivenciado muitas histórias em Pinheiros. Conta pra gente como foi tudo. Olha só, Tiffany. Eu vim para Pinheiros, eu tinha uns 6 anos de idade, né? Com meus pais. Meu pai antes residia em Conceição da Barra. E quando cheguei a Pinheiros, Pinheiros não tinha nada, né? Eu, com a minha idade de 7, 8 anos, eu lembro muito das coisas. Pinheiros era uma vilazinha que não oferecia nada. E Pinheiros foi progredindo, né? Com meu pai, depois meu avô. E as dificuldades eram imensas, né? Mas eles tentaram fazer o melhor pelo município e hoje está em Pinheiros, que foi meu avô, primeiro prefeito, depois meu pai. Como foi a vivência no cartório? Olha só, eu vou te falar lá atrás, meu pai, ele, quando chegou a Pinheiros, ele assumiu o cartório de registro civil e tabelionato, que funcionava ali próximo à prefeitura. Foi a primeira residência dos meus pais e a minha também. Aí passou uma época, meu pai assumiu o cartório de registro. Aí meu pai assumiu o registro de imóveis depois, porque meu pai, quando ele foi candidato a prefeito, ele teve que se ausentar do cartório para ser candidato. Então ele ficou 4 anos afastado. Depois ele tentou a reeleição, mas perdeu. E quando meu pai voltou definitivamente para o cartório de registro de imóveis, eu trabalhei com meu pai muitos anos, 20 e poucos anos de trabalho. Para mim foi uma experiência muito boa, porque eu aprendi muito com meu pai. Ele assim tinha mania de perfeição. Se eu errasse uma vírgula, um acento, ele pedia para acertar. E isso foi bom, porque ele corrigia, era para o meu próprio bem, né? Sim. Então as dificuldades eram imensas. Aí sobre o cartório, na época só tinha o registro civil e tabelionato, que depois eu fui a conhecer várias pessoas, que meu pai casou, houve vários casamentos, nascimentos, eu fui conhecer depois. E aí meu pai assumiu o registro de imóveis, porque antes Pinheiros não tinha comarca. Os imóveis eram registrados em Conceição da Barra, entendeu? Então as dificuldades eram enormes para todo, assim, na quinta-feira, sexta ele ia para lá, juntava as escrituras para levar para lá, porque não tinha comarca. Depois que a comarca foi fundada aqui, eu não me lembro bem a época, mas foi 1970, por aí, mais ou menos. Entendeu? Então a experiência foi boa com meu pai. Como filha e neta de pessoas tão importantes da história de Pinheiros, conta pra gente alguma dificuldade, algum momento que você se recorda muito bem, um momento feliz com eles. Não, eu tive assim, para mim foi maravilhosa, assim, questão da cidade, que eu comecei, né, junto com meu avô e meus pais, assim, muito bom, experiência boa. Eu tive uma infância muito feliz, que hoje em dia eu às vezes comento com meus filhos e nem meus netos, nem meus filhos tiveram, porque a gente tinha liberdade danada e a gente brincava de jogar bola, queimada, pique-esconde, não existia violência, né? As casas, as portas e janelas ficavam abertas, então tinha aquele negócio dos amigos da gente entra e sai em casa, brincar da casa das colegas, então foi muito bom. E com isso eu vi também, como Pinheiros não tinha nada, foi na época do meu pai e do meu avô que Pinheiros começou a apresentar algumas melhoras, né? Questão da cidade, que não oferecia praticamente nada.
Como foi a chegada do seu pai e do seu avô aqui em Pinheiros? Olha só, meu avô chegou primeiro, né? Meu avô residia em Lajinha, Minas, e com ele vieram umas famílias de Lajinha, com meu avô, que foi o seu José Galdino, Virgílio Silva, que é o pai de Reni e de Zezé Gomes, entendeu? E os filhos do meu avô, Valtaí, Hélio, a minha mãe veio depois. E os parentes também do meu avô. Meu pai veio depois. Então, meu avô, quando foi o primeiro prefeito, então foi muita dificuldade, que ele foi nomeado, indicado pelo governador, pelo primeiro prefeito. E meu pai foi o segundo pelo voto eleito pelo povo. Então, na época do meu avô, não tinha nada. Ele não deixava nada para depois. Se falasse, vão ter que ir em Vitória hoje, ele falava com meu pai, não, vamos, se for para amanhã, não, vamos hoje logo. Então, ele não deixava nada para depois. Então, não existia nada em Pinheiros. Era muito pequenininho aqui. Era uma vilazinha, né? E Pinheiros pertencia à Conceição da Barra. E chamava Barrinha, Pinheiros. Depois que Pinheiros passou a chamar Pinheiro, em homenagem ao madeireiro José Pinheiros. Entendeu? Sim. E na época do meu avô e do meu pai não existia, a BR não era asfaltada, as dificuldades eram imensas, não tinha hospital. E para levar um doente era levado no carro do meu pai ou do meu avô. A BR às vezes você demorava horas, vamos supor, saia de manhã para Vitória e você ia chegar lá de noite, porque lama, quando chovia, entendeu? Muitas dificuldades. E com isso foi prosperando. Meu pai, quando foi prefeito, meu pai construiu a rodoviária, que tem o nome de Praça Coronel Renato Freire, em homenagem ao meu avô, por par de pai. E ali é onde que é a Praça Baiana, ficou Praça Baiana, que meu pai deixou Praça Baiana porque vieram várias famílias para Pinheiros, baiano, mineiro, capixaba, mas mais baiano, por isso ficou Praça Baiana. Sim. Entendeu? E depois do meu avô, dos filhos do meu avô, essas pessoas que vieram com ele, tiveram outras pessoas que fizeram parte da história de Pinheiros, que foi seu Olindo Padovan, seu Antônio, o avô do rapaz aqui, Antônio Teixeira, seu Misael Peixoto, Emílio Martins, tem vários, né? Família Canguçu, família Cerqueira, então fizeram história de Pinheiros. E aí você me perguntou anteriormente sobre as coisas de Pinheiros, eu falo que eu tive uma infância feliz e que as festas aqui em Pinheiros eram maravilhosas. Hoje em dia está acabando tudo, a tradição está acabando, as festas juninas ótimas. 7 de setembro a gente ficava 2 meses ensaiando para os desfiles, vaquejada, Festival da Canção, inclusive Vilmar, Ademar, que foram um dos fundadores do Festival da Canção. Então está acabando essas tradições. O São João, maravilhoso também. E aí eu analiso hoje em dia, falo também porque não retornar essas tradições, né? Para os jovens, bom demais, né? Sim. Como que seu pai resolveu ter um cartório? Como tudo começou o cartório? Não, meu pai é porque antes dele, ele já era prefeito e não existia cartório nenhum em Pinheiros. E através do governador, ele conversou com meu pai e meu pai abriu o registro civil e tabelionato. Era o único que existia aqui. Aí que eu te falei que depois ele largou o registro tabelionato e ele assumiu o registro de imóveis. Que na época eu contei que não tinha comarca, que os imóveis tinham que ser registrados lá em Conceição da Barra. Quando meu pai começou no cartório de tabelionato, trabalhava ele,
minha mãe e tinha um funcionário dele que já faleceu, depois veio outros funcionários, entendeu? Aí foi começando a crescer a cidade, né? Sim, de início o cartório só tinha uma máquina, o ponto era bem apertadinho, né? Hoje em dia com a tecnologia Então, tudo melhorou, né? Ah, tá. Que aproveitem as oportunidades, né? Com as tecnologias que existem, tem tudo para um jovem ter uma carreira brilhante e feliz. É só ele querer e correr atrás. Quero agradecer você, dona Elza, por ter participado do nosso projeto. Foi muito bom até aqui, tá? Obrigado também pela oportunidade. Espero que acrescente alguma coisa para os jovens futuros, para saber um pouquinho sobre a história do município.